Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Tati, onde a gente discute conteúdos mais teóricos com muita evidência científica sobre DTM do orofacial. O meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é 3 sinais e sintomas importantes do paciente com DTM. Bom, vamos começar, vamos falar sobre alguns sinais importantes, sinais e sintomas do paciente com DTM. Por que a gente tem que saber os principais? Para a gente começar a abrir o olho e saber reconhecer se esse paciente possivelmente tem uma DTM ou não. Mas antes da gente começar a falar sobre sinais e sintomas importantes em DTM, eu acho essencial a gente lembrar uma característica muito importante quando a gente fala de desordem temporomandibular, certo? Que estudos longitudinais já mostraram que esses sinais e sintomas, eles tendem a regredir sozinhos, mesmo que nada seja feito, tá? Então é o que a gente fala de regressão à média, que é tão importante. Ou seja, as DTMs, elas têm uma tendência a sozinha melhorarem nesse paciente. Esse paciente, normalmente eles são flutuantes, os sinais e sintomas, isso é importante também, e eles têm essa tendência de regredir sozinhos, tá? Então, por que é importante a gente saber disso? Porque a gente tem que ter bom senso, tá? Na hora de avaliar o paciente com DTM. Os pacientes com DTM do orofacial que cronificam ou que evoluem para certos diagnósticos que precisam mesmo de intervenções, eles são a minoria, tá? Então, a gente tem que ter bom senso antes de decidir fazer ou oferecer abordagens terapêuticas, tá? E esse bom senso vem de quê? De muito estudo, né? De conhecer bem essas desordens, conhecer as suas características, e como esses pacientes evoluem dentro de cada grupo diagnóstico, tá? Então eu queria fazer essa observação antes da gente começar a falar de sinais e sintomas de DTM, tá? Tendo dito isso, que a maior parte dos sinais e sintomas tendem a regredir sozinho e que eles são flutuantes, são duas características importantes quando a gente fala de sinal e sintoma de DTM. Tendo dito isso, é importante também a gente saber que certos indivíduos têm um impacto negativo na sua qualidade de vida por conta da DTM, tá? E esses indivíduos, eles vão procurar um especialista, vão procurar algum tipo de tratamento. Esse estudo do Barros e colaboradores de 2009, um estudo mais antigo, onde eles usaram o OHIP, né, que é um questionário que avalia impactos de qualidade de vida, dos 78 indivíduos avaliados, todos relataram que a DTM de alguma forma impactava de forma negativa, tá? Então, assim, todos os pacientes com DTM avaliados relataram impacto negativo na sua vida. E metade desses relataram limitações nas atividades diárias. Então, existe um grupo desses pacientes que vão ter limitações diárias funcionais importantes. Uma minoria desses pacientes vai cronificar e vai precisar de maiores intervenções, sim. E a gente tem que sempre procurar avaliar cada caso com muito bom senso, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de sinais e sintomas de DTM é a desordem temporomandibular. As desordens temporomandibulares, elas são um subtipo de desordem músculo-esquelética, certo? Sendo assim, as desordens músculo-esqueléticas, elas têm uma característica muito importante. Elas pioram com função, tá? Então, DTM, gente, piora com função. Os sinais e sintomas vão, de alguma forma, se agravarem com a função mandibular. Então, isso é importantíssimo quando a gente fala de DTM. Ela piora com função. Além disso,
o paciente com DTM, ao ser examinado, ao passar pelo exame físico, a palpação das estruturas mastigatórias, músculos, articulação, ou até mesmo os testes funcionais que a gente faz, eles vão reproduzir a queixa desse paciente. Então, é um paciente que, quanto mais usa, mais dói. Então, piora com a função da mandíbula, né? Sinais e sintomas de DTM pioram com a função da mandíbula, isso é importantíssimo a gente saber. E o exame físico dessas estruturas, né, por exemplo, a palpação dessa musculatura, vai reproduzir essa queixa familiar. Então, a gente tem a capacidade de, durante o exame físico, o paciente relatar, olha, é esse desconforto que eu tenho, é essa dor, tá? Então, essas são características muito importantes quando a gente fala de sinais e sintomas de DTM. Bom, eu acho importante, já que a gente está falando de sinal e sintoma, a gente lembrar a diferença de um sinal, o que é um sinal e o que é um sintoma. Um sinal é uma manifestação clínica, certo? Que outra pessoa percebe. Então, na maior parte das vezes, os sinais das alterações, de desordens e de doenças, eles são percebidos pelo profissional de saúde, certo? Então, o sinal é algo que normalmente o profissional de saúde percebe e descreve. Já o sintoma é algo que o paciente já traz para você, tá? Então, o sintoma normalmente é associado à queixa principal desse paciente, é o que ele te relata, o que ele experimenta daquilo, tá? Então, lembrando um pouco a diferença entre sinal e sintoma. Então, a DTM, ela vai ter sinais, que são achados, que são comumente percebidos pelo profissional e que não necessariamente o indivíduo relata ou traz com ele, e vão ter os sintomas, que são as queixas que os indivíduos com DTM comumente trazem e faz com que eles procurem ajuda, tá? Então é importante a gente saber essa diferença entre sinais e sintomas. Então a literatura dá pra gente que cerca de 40 a 75% da população tem algum sinal de DTM, certo? Agora, quando a gente vai para o sintoma, já cai para cerca de 33%. Então notem que os sinais, eles são mais prevalentes que os sintomas, né? E o maior exemplo disso são os estalidos articulares, tá? Certamente são os estalidos articulares, que são muito prevalentes. O guideline da Academia Americana de Dor Orofacial, ele traz pra gente que 50% de indivíduos não doentes, de indivíduos que não têm queixa nenhuma, apresentam estalido articular, certo? Então, a prevalência do estalido em populações não doentes, sem queixa, é enorme. No entanto, o estalido é um sinal de DTM. É um achado clínico percebido pelo profissional de saúde, comumente o dentista, de que o disco articular deslocou da sua posição normal, tá? Então, é um sinal extremamente prevalente, que não necessariamente vai ser tratado, isso já foi discutido em um outro assunto, certo? Então, uma boa, dentro da DTM, para a gente lembrar da diferença entre sinal e sintoma, é o estalido articular, que muitos indivíduos nem sabem que tem, é o profissional da área de saúde que repara. Ou o próprio indivíduo pode também reparar e vir se queixar disso, tá, gente? Lógico que pode. E acontece muito, tá? Mas muitas vezes eu recebo muitos pacientes que vêm com a queixa do estalido porque foi no dentista e o dentista disse que aquilo era um problema. Antes disso, ele nem tinha reparado, ele nem sabia que era diferente dos outros, tá? Então é bom a gente lembrar disso antes da gente começar a falar desses 3 sinais e sintomas que eu vou abordar aqui hoje, tá? Então, o primeiro de todos é a dor, certo? Depois nós vamos falar sobre o ruído articular, que é um sinal e sintoma importantíssimo, e por último, sobre limitação funcional. Então, são 3 sinais e sintomas que comumente o paciente com DTM tem. Ele relata dor, né? Um sintoma importantíssimo, a dor. Ele relata o ruído, ou o profissional repara o ruído, então é um sinal, um sinal extremamente prevalente, pode ser um sintoma também. E a limitação funcional. De alguma forma, a minha mastigação não está legal,
dói, ou o estalido me incomoda. Então, existe alguma limitação em termos de função. E essa limitação funcional é muito relatada também nos pacientes com DTM. Existem vários outros, tá, gente? A gente pode esmiuçar, eu botei nesses 3 grandes grupos, né? Mas a gente pode esmiuçar melhor, só tô tentando aqui dar uma visão mais geral com relação aos sinais e sintomas de DTM. Então, vamos começar falando da dor, né? A DTM, ela potencialmente dói. Deu uma aguinha aqui. Então, a dor é um sintoma muito comum, relatado pelo paciente com DTM. E essa dor, ela pode ser articular ou muscular, ou os dois, né? Então, o paciente pode ter uma dor cuja origem é o sistema da musculatura mastigatória, ele pode ter uma artralgia, né? Uma dor da articulação temporomandibular, por vários motivos, ou ele pode ter uma combinação de dor articular com dor muscular, o que também é muito comum. E como é que a gente diferencia essa dor? História e exame físico. Anamnese e exame físico, tá? A dor articular tem as suas características, a dor muscular tem as suas características, e o exame físico é mandatório na hora da gente perceber que estrutura está sendo responsável pela queixa do indivíduo. Então, a dor é um sintoma muito comum, e dentro da DTM, ela pode advir da articulação temporomandibular ou da musculatura mastigatória, ou dos dois, certo? E aí, o exame físico é essencial para a gente descobrir quem é o manda-chuva ali, de onde está vindo aquela dor. E dentro do exame físico, eu gosto sempre de frisar os bloqueios diagnósticos, que a gente usa muito. Então, a gente usa a anestesia ao nosso favor. Então, a gente faz bloqueios anestésicos em musculatura, em articulação, para tentar desvendar de onde essa dor vem, tá? Então, pode doer a musculatura e a articulação. E a gente falou que a principal característica da DTM é o quê? Que piora com função. Então, tanto a dor da musculatura ou da articulação ou dos dois, elas vão piorar à medida que esse indivíduo funciona, realiza os movimentos mandibulares. Então, o exame físico também tem que abordar a função mandibular, né? Movimento de abertura, de lateralidade, de protrusão. Tudo isso a gente testa e o paciente com DTM, normalmente, em algum momento, a função vai agravar a queixa dele, e isso é muito importante, né? E essa dor, ela vai ser o quê? Vai ser reproduzida, a dor da DTM, ela pode ser reproduzida durante o exame. Então, isso é fantástico. A gente tem o poder de, durante a palpação, uma palpação criteriosa, calibrada, a gente tem o poder de reproduzir a dor da queixa do paciente. E isso é muito interessante. É importante eu fazer um parêntese aqui para a gente falar da diferença entre dor e sensibilidade à palpação, tá? Por quê? Durante o exame, por exemplo, da musculatura, um paciente sem queixa nenhuma de DTM, se você for fazer um exame de palpação, esse paciente pode relatar, sim, dor, até uma dor espalhada. A questão toda essa dor, esse desconforto, é familiar para você? Essa é a pergunta que não pode faltar, tá? Então, quando a gente, dentro da DTM, está investigando uma dor, a gente tem que sempre se preocupar de perguntar ao paciente, mas essa dor é familiar para você? É essa a sua dor? Olha, não, eu nunca senti essa dor na vida, mas agora você apertou, doeu. Então esquece, tá? Esquece. A gente busca no exame reproduzir a dor familiar do nosso paciente, porque isso é uma característica importante da dor na DTM. Então, se você não consegue de forma alguma reproduzir, talvez você deva desconfiar de uma comorbidade. Puxa, essa dor pode ser outra coisa, tá? Não necessariamente é uma DTM, tá? Então, essas são as questões importantes quando a gente fala de dor. Então, ainda dentro do assunto dor, é importante a gente lembrar nesse terceiro item sobre dor. Então, a gente falou que a dor pode ser muscular ou articular, que a dor piora com função, que você reproduz a dor durante o exame. Quando você não reproduz, quando o paciente relata uma sensibilidade durante o exame, mas que não é a dor dele,
esquece, tá? Que o nosso objetivo é a dor familiar do paciente e que nas DTMs você consegue reproduzir isso no exame e piora com função essa dor, tá? Então vamos relembrar todos esses conceitos. E para finalizar, dentro do item dor, que é o nosso primeiro sintoma que a gente está falando hoje, a gente tem que falar um pouquinho sobre dor de cabeça, tá? Muito comumente o paciente com DTM relata dor de cabeça. E aí o que é importante a gente desvendar ao longo da nossa anamnese e exame físico? Essa dor de cabeça é associada à DTM? É uma cefaleia atribuída à DTM? Ou é uma comorbidade? Ou é algum outro tipo de cefaleia que esse paciente tem, que existe nesse paciente junto com a DTM, tá? Então, a dor de cabeça é um sintoma muito comum e a gente tem que ficar de olho para observar se ela está mesmo associada à DTM ou se ela é um sintoma de uma alteração comórbida, né? De repente é uma dor de cabeça associada a uma cefaleia primária que o teu paciente com DTM tem também, tá? Então, dentro de dor, que é o nosso primeiro item, eu queria conversar isso com vocês. Acho que eu falei tudo, certo? Bom, vamos partir para o nosso segundo item, segundo sinal e sintoma, que é o ruído articular, né? Não tem como a gente falar de DTM, de sinal e sintoma de DTM, sem falar dos estalidos, sem falar dos sons articulares, certo? Então, existem vários tipos de ruído, eu já abordei um conteúdo sobre isso, né? O que significam os ruídos da TM. Se você quiser, volta aí no feed que tem. Então, existem vários tipos de ruído e talvez o principal deles seja o ruído associado ao deslocamento de disco com redução, o famoso estalo, né? O paciente, ao abrir a boca, ou a movimentar, ou comer, ele relata, ele percebe esses estalos articulares, esses cliques articulares, podem ser relatados como um clique, né? Que é o momento de captura do disco que deslocou com redução. Então, o que a gente tem que saber sobre os ruídos? Que eles são bastante prevalentes, tá? 16% da população apresenta ruído. Existem estudos mostrando que em população de não doentes, até 50% das pessoas apresentam um ruído articular. Dentro dos pacientes que procuram tratamento, tá? 41% dos pacientes que procuram tratamento para DTM procuram por conta de ruído articular. Então, dentro desse grupo de pessoas que procuram um especialista, o ruído é muito importante, porque comumente o indivíduo vai procurar. E aí eu já abordei também em outro conteúdo que tipo de paciente é esse que procura o tratamento, né, por causa do ruído, né? O disco deslocou, e agora? Né? É um outro vídeo onde eu abordo esse assunto. Então, nem todo ruído ele precisa ser tratado, gente. Ele pode ser simplesmente um sinal. E muitas das vezes é um sinal que o dentista reparou, o paciente nem sabia que tinha. Ele foi fazer uma limpeza, abriu a boca, estalou, e o dentista falou, olha, você tem que procurar alguém, um especialista, porque você tem um ruído na articulação. E se esse ruído não está associado à limitação de função, ou dor, ou travamento, ele não necessariamente vai ser tratado. É importante a gente saber disso, tá? Mas são prevalentes e 41% dos pacientes que procuram tratamento procuram por causa do ruído. Então a gente tem que saber o que é o ruído, o que ele significa, né? Lógico, esse ruído pode ser um ruído, um estalido de hipermobilidade, que é um estalo final, e ele pode ser também uma crepitação, um som de areia, que o paciente relata que quando ele come ou abre a boca, ele sente um som de areia, normalmente associado a alterações morfológicas da ATM, tá? Então, que tipo de ruído é esse? A gente tem que saber, sendo o mais prevalente, que é o clique associado ao deslocamento de disco com redução. Que tipo de paciente é esse? Tem dor ou não tem dor? Tem limitação funcional ou não tem limitação funcional? Tem travamento ou não tem travamento? Então, que tipo de paciente é esse que está com essa queixa para a gente abordar de forma individualizada, tá? Então, os ruídos, eles estão aí, eles vieram para ficar, e você entrando na área, você vai receber muito paciente. Então, você vai receber paciente que te procurou porque o dentista falou procurar, paciente que tem vergonha e que quer melhorar o ruído, paciente que é associado ao ruído tem dor, e paciente que é associado ao ruído, ou a um ruído que existia e que parou de existir, começou a travar e não conseguir abrir a boca, tá?
Então, esse conteúdo ficou bem legal. Depois você olha lá, o disco deslocou e aí, onde eu abordo com mais calma, certo? Então, que ruídos por que a gente tem que saber disso, né? Por que a gente tem que entender os ruídos articulares? Porque alguns vão ser tratados, né? Então, o paciente que tem ruído com dor ou que tem ruído com travamento, a gente aborda esse paciente. Ou mesmo o paciente que não tem dor nem limitação funcional, mas se incomoda. Ele te procurou porque ele tem vergonha do ruído. A gente também vai abordar de forma individualizada, certo? Então, vamos passar para o nosso terceiro sinal e sintoma de hoje, que é justamente a limitação funcional, certo? Então, esse é um sinal, pode ser um sinal e um sintoma importante. Tanto você pode observar uma amplitude de abertura de boca muito reduzida, de repente seu paciente não relata, mas o paciente chega para você com queixas de dor de ouvido, como já chegou para mim, e com uma amplitude de abertura de boca de 29. E a gente sabe que 27, 29 não é uma abertura dentro do limite da normalidade. Ou o paciente já te procura, olha, foi ficando cada vez mais difícil mastigar e agora eu vou comer, o garfo bate, né? Eu tenho essa limitação funcional. Ou a minha boca dói quando eu vou abrir, ou a minha boca dói quando eu vou namorar, certo? Então, de alguma forma, existe uma limitação de função, né? E a limitação funcional é um sinal, um sintoma extremamente importante. E essa limitação, ela pode ser mecânica, por conta dos travamentos, né? Então, novamente, nosso indivíduo com travamento por deslocamento de disco sem redução, ele pode ter um impedimento mecânico que o impeça de abrir a boca e é bastante desconfortável e comumente está associado com dor também. Tá? E a gente sabe que essa articulação, à medida que ela está travada, ela tem o potencial de passar por processos degenerativos. Então, essa limitação funcional pode ser um travamento clássico por deslocamento de disco sem redução, ou o indivíduo pode ter uma alteração funcional por causa da dor. Então, a dor, que foi nosso primeiro sintoma, ela pode limitar a função do paciente, porque o paciente não consegue abrir mais a boca porque dói. Então, ele tem uma limitação funcional por conta de uma mialgia ou por conta de uma artralgia. Por quê? Porque é uma desordem musculoesquelética e mexer piora. Movimentar agrava, funcionar piora, tá? Então, a limitação funcional comumente é encontrada nos nossos pacientes com DTM, certo? E aí, gente, quando a gente fala da limitação por travamento mesmo articular, é importante a gente lembrar que a prevalência de doença degenerativa nos pacientes com travamento é bem mais alta do que os pacientes sem travamento, né? Então, eu mostro aí para vocês 2 artigos. O primeiro artigo é uma revisão sistemática que fala sobre a prevalência de doença degenerativa em pacientes com deslocamento de disco. E nessa revisão sistemática, eles trazem para a gente que 35% dos pacientes com deslocamento de disco com redução evoluem para alguma alteração degenerativa. Agora, quando a gente vai para o deslocamento de disco sem redução com travamento, aí essa prevalência vai para 66%. Então, esse travamento articular pelo disco é um quadro clínico importante que a gente precisa intervir, a gente precisa liberar a articulação, precisa funcionar sem doer e sem travar, tá? E também para prevenir alterações degenerativas. Essa articulação não pode ficar parada, tá? E no outro artigo, um outro artigo também do grupo do professor Teixe, do Teixe, sim, mostra pra gente quantos deslocamentos podem ser um fator de risco para osteoartrose, né? E aí eles mostram pra gente que quando o disco está deslocado sem redução, o odds ratio, a chance de desenvolver uma osteoartrose é bem maior. Então, se a gente comparar sem redução com redução, o odds ratio no sem redução 8,25 versus 2,73. Então, esse paciente que o disco desloca sem redução, e principalmente o paciente que trava, ele, além disso, ele tem uma limitação funcional importante, ele possivelmente vai ter dor associada e ele também é um paciente de risco para alterações degenerativas, a gente precisa intervir, tá? Então, esse seria o terceiro item
Com relação a sinais, 3 sinais e sintomas importantes de DTM. Eu falei de dor, e dentro de dor falei que ela pode ser muscular e articular, que ela piora com função, que a gente reproduz ela no exame físico, tudo isso relacionado à dor como importante sintoma de DTM. Eu falei dos ruídos, né, da importância de se identificar e de orientar o paciente, da gente lembrar que a maior parte dos ruídos não são tratados, são um sinal encontrado por um profissional de saúde. Quando que a gente vai tratar o ruído? Quando ele for uma queixa do paciente associado com dor, limitação de função, aí a gente individualiza e trata melhor esse indivíduo. E falei da limitação funcional, que os indivíduos podem apresentar tanto pelo travamento articular, pelo deslocamento de disco sem redução, quanto esse paciente pode estar limitado funcionalmente porque ele está com dor. A gente não falou que a DTM músculo-esquelética piora com dor? Piora. Então, o paciente pode ficar limitado a uma função, a uma abertura de boca menorzinha, porque dói, tá? E, além disso, eu devo abordar esse conteúdo mais à frente, esse paciente, até à medida que ele é tratado e que a gente intervém, é comum o paciente apresentar cinesiofobia. Ele vai melhorando, mas ele continua com medo do movimento. Por que ele tem medo do movimento? Porque ele tem aquele histórico de quando ele abrir a boca doía, né? E ele começa a ficar numa limitação que pode ser inclusive por cinesiofobia, né? E a gente tem que estar atento a isso, junto com a fisioterapia, trabalhar o cognitivo desse paciente, o comportamental desse paciente. E aí, gente, eu queria dizer que existem vários sinais e sintomas comuns, tá? O paciente com DTM, ele pode comumente apresentar outras dores no corpo, né? Que em outras partes do corpo, que podem significar comorbidades importantes. São indivíduos com estilo de vida com estresse e ansiedade aumentado. Então, faz parte da nossa anamnese perguntar sobre isso. Existem questionários validados que você pode ter no seu consultório que ajuda a rastrear esse perfil do teu paciente, como o GAD-7, que é um questionário para ansiedade, questionário de catastrofização, né? Então, existem formas da gente tentar avaliar o perfil desse paciente. A gente não é psicólogo, a gente não vai fazer terapia, mas saber dessas questões influenciam como a gente aborda esse paciente, certo? E também são pacientes que comumente têm um sono ruim, tá? Então, existem várias situações que você pode estar atenta. Eu foquei nesses 3 enormes sinais e sintomas, a dor, o ruído e a limitação funcional, mas tem mais um monte de detalhe que a gente tem que estar atento no paciente de DTM, dor orofacial. Queria frisar aqui a questão do sono. Eu acho que cada vez mais o especialista em DTM, dor orofacial, vai acabar caindo na odontologia do sono, porque fica difícil a gente entender esses pacientes crônicos sem entender distúrbio do sono, porque as alterações de sono estão muito presentes, certo? E eu vou finalizar ainda falando dessas outras alterações e comorbidades, falando novamente da dor de cabeça, tá? 53% dos indivíduos com DTM apresentam outra cefaleia como comorbidade, tá? Então, a gente não pode ficar achando que a DTM é a causa de todas as dores do paciente, entendeu? Seu paciente pode ter uma cefaleia primária importante que ele tem que controlar com o neuro. Então, a gente tem que estar atento a essa comorbidade, porque se você achar que você vai tratar tudo controlando a DTM, você vai se frustrar, seu paciente vai se frustrar, tá? Esse paciente vai começar uma romaria, é aquele paciente que tem saquinho de placa na mão, porque ficou muito no superficial a abordagem. Então, sendo um paciente comórbido, essa abordagem é transdisciplinar, tá? Então, olha, você tem uma DTM, mas eu acho que você tem uma cefaleia importante. Poxa, vai aqui nesse meu parceiro aqui, neurologista, vai lá no Dr. Henrique, conversa com ele, dando um oi aí pro Dr. Henrique Miranda, um neurologista aqui de Belém, que eu tenho trabalhado, né? Muito obrigada pela parceria, Henrique, e por reconhecer a importância do especialista em DTM, né, para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, vejam que é uma parceria. Eu sei que meu paciente só vai melhorar por completo se ele resolver as outras questões. O Dr. Henrique também sabe disso, então a gente trabalha junto para tentar melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Esse é o principal objetivo, esse é o nosso gol, né? De uma forma geral, a gente tem que ter o bom senso de lembrar que
somente 3,6% a 7% dos indivíduos com DTM realmente precisam de tratamento, tá? Que são esses indivíduos que normalmente cronificam ou que desenvolvem alterações de função muito importantes, tá? E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase do livro do professor Paulo Conte, que eu acho genial, aliás, várias frases, é um livro que eu já mostrei aqui várias vezes, é um livro que, se você está começando, está no meio ou no fim, vale a pena ter, tá? E tem uma frase no capítulo dele sobre sinais e sintomas de DTM, que ele fala sobre isso, que uma minoria cronifica precisando de tratamentos. E essa minoria normalmente apresenta comorbidades e comprometimento psicológico. Então vejam que é mais complexo, né? Esses pacientes que cronificam, existem muito mais coisa por trás disso, e quanto mais a gente tentar ter essa visão generalizada, acho que a gente tem mais capacidade de tentar realmente ajudar esse indivíduo a caminhar para uma melhora, tá? Para uma melhora real de qualidade de vida, fazendo a nossa parte como especialistas de DTM. Ninguém sabe liberar uma articulação, fazer uma infiltração associada da manobra, né, o controle do bruxismo. É tão lindo o que a gente pode fazer por esse indivíduo, os bloqueios musculares, é tão lindo o que a gente pode fazer, então fica aí esse convite para essa especialidade linda, e espero que com esse conteúdo vocês tenham ficado com o olho um pouco mais aberto para sinais e sintomas importantes de DTM. Deixe sua curtida, espero que você tenha gostado, e a gente se vê na próxima.